Bom dia, pessoal, como vocês estão? Que privilégio a gente estar aqui mais um momento para refletirmos sobre a palavra do nosso Deus. Quero compartilhar com você o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Diz o seguinte: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Interessante, esse texto fala sobre Adão e Eva, no momento em que eles perceberam que haviam pecado contra o nosso Deus, e Deus permite com que eles reconheçam a sua vergonha. A serpente disse que se eles comessem daquele fruto, os olhos deles se abririam. Mas repare que eles não eram cegos para que seus olhos se abrissem. De modo que ao comer o fruto, os olhos espirituais foram fechados e os seus olhos carnais foram abertos. Foi exatamente isso que aconteceu. A partir do momento em que eles pecaram, tudo foi visto e interpretado com os olhos da carne, de forma que olharam para Deus e sentiram medo. E ao olharem um para o outro, sentiram vergonha. Você percebe? Enquanto eles tinham um olhar espiritual, eles olhavam tanto para Deus quanto um para o outro de forma diferente, de maneira pura, de maneira inocente. Mas agora, por conta da nova maneira de olhar, houve também uma nova maneira de se comportar. Eu queria te perguntar algo. Hoje o seu olhar ele é carnal ou espiritual? Você olha para as pessoas e enxerga o que Deus vê nelas ou o que o diabo vê? Se você não sabe, deixa eu te ajudar. O seu olhar para as pessoas e situações é um olhar de graça e misericórdia ou de meritocracia e culpa? A Bíblia também diz que os olhos eles são a lâmpada do corpo, que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Agora, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, mais uma vez eu te pergunto, você tem vivido na luz ou nas trevas? Eu pergunto isso porque, pelo olhar, o seu mundo pode ser tanto construído quanto ser destruído. Tudo depende da forma como você enxerga, como você tem visto o seu cônjuge, como você tem olhado a sua família, como é que você tem enxergado os seus filhos. Se o seu olhar é um olhar carnal, peça a Jesus para te redimir. Peça ajuda para enxergar a vida como Ele enxerga. Peça para que Ele te ajude a olhar para as pessoas não como um número ou como objeto, mas como as pessoas que Ele criou para que elas fossem. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a olhar de maneira espiritual. Isso vai mudar completamente a sua forma de viver. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos edifica, que nos transforma. Nós queremos te pedir para que o Senhor nos ajude a sermos alimentados de maneira espiritual. Deus, porque se andamos distante da Tua presença, se andamos longe das Tuas palavras, facilmente vamos alimentar a nossa natureza carnal, a nossa natureza terrena, que naturalmente nos faz enxergar o outro de maneira deturpada, nos faz enxergar o Senhor de maneira deturpada. Mas nós queremos olhar para o Senhor e enxergá-lo como um Pai amoroso, acolhedor, que nos exorta para o bem e não para a nossa destruição, que cuida de nós de maneira saudável, porque de fato é isso que o Senhor faz. De modo que a gente também vai poder olhar para as pessoas e olhar para elas da maneira que o Senhor as enxerga, não da maneira como nós as enxergamos, com um olhar de julgamento, com um olhar de culpa, com um olhar depreciativo, mas que o Senhor nos dê um olhar de graça e misericórdia para com os outros. Nos transforme em imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Em nome de Cristo eu oro e agradeço. Amém.